Então, pessoal, um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse palco hoje. São 5 anos vindo para o Mama, 4 pela AppsFlyer, né? Mas é a minha primeira vez aqui no palco do Mama, então hoje é um dia mais que especial. Este que vos fala, para quem não me conhece, sou Caio Bastos, Account Manager aqui da AppsFlyer. E hoje vou receber meu amigo, cliente querido, Gabriel Sampaio, Head Growth da Nomad. O Gabriel vai compartilhar um pouco sobre como a Nomad aplica inteligência real sobre dados para escalar ideias criativas com impacto mensurável. Mas, antes disso, queria falar sobre uma pauta que acho que muitos de vocês aqui já passaram por isso, que é sobre a tensão que existe entre a parte de aquisição de usuários e o time de criativos. Então, o que eu queria falar é sobre como a gente consegue transformar essa tensão em uma parceria. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso aqui. Então, de um lado, a gente tem um time de performance, que quer um call to action maior, mais cores, um negócio mais chamativo. E do outro, a gente tem um time de criativos. Esse time de criativos só quer deixar o anúncio bonito, né? E eu tenho uma notícia ruim, que caso essa tensão não se resolva, isso só tende a piorar. Então, vamos dar uma olhada nesses gráficos aqui. Eles mostram a comparação ano a ano do número de criativos que vão lá, segmentados pelo gasto em ad spend anual. E esses gráficos aqui, eles deixam claro um movimento bem significativo. Então, cada ano que passa, a gente está produzindo mais criativos. Então, só dando um exemplo aqui disso, entre 2023 e 2024, a gente teve um aumento de 40% no número de criativos que vão ao ar. E para 2025 não é diferente, isso continua aumentando. Então, quanto mais assets criativos a gente tem, mais importante é essa comunicação. Então, como é que a gente consegue criar essa ponte entre os dois times? Então, aqui na AppsFlyer, a gente acredita que a melhor forma de você criar essa ponte é através de dados, da maneira certa. Então, esses dados são a única coisa que consegue conectar esses dois times. E, além disso, eu conselheiro nessas reuniões tensas que vão rolar entre performance e entre criativos. Então, o que eu quero compartilhar hoje é como vocês conseguem, na prática, usar esses dados para criar essa ponte. Mas a gente percebeu uma coisa muito importante, né? Que os times de criativos já estão começando a usar esses dados, mas de uma forma ainda limitada. Então, a gente quer trazer exatamente isso. Como que a gente consegue melhorar essa conexão entre os times de criativo e o seu time de performance? Então, primeiro ponto, isso aqui pode parecer meio óbvio, certo? Mas ainda hoje a gente vê gestores de user acquisition que às vezes não dão acesso para o time de criativos, pode ser por vários motivos, às vezes eles não querem dar informações demais para o time porque ele já tem muitas demandas, às vezes só não é diretriz da empresa, mas a gente esquece um ponto que é muito importante, que dados compartilhados são dados potencializados, certo? Só que não basta só ser acessível, esses dados têm que ser simplificados. Então simplifique os dados que você tem para o seu time de criativos. Não significa que esses dados têm que ser empobrecidos, tá? Então, a ideia é você começar com métricas específicas, widgets fáceis de interpretar e estimular aos poucos essa curiosidade um pouco mais analítica do seu time de criativos, né? Então, no final, a ideia é que esses dados simples, mas ricos, sejam norte para onde vocês vão levar as campanhas de vocês e sempre conectando com seus objetivos de negócio, certo? E eu tenho uma confissão aqui para fazer. Eu sou formado em publicidade, já trabalhei com essa parte de criativos no passado, e a verdade é que nós criativos não gostamos de tabelas, tá? Então esse é um fato que é conhecido, tá? Então como é que a gente consegue facilitar essa visualização desses dados para diferentes cargos, diferentes áreas, enfim. Então a ideia aqui eu até trouxe um pouco da nossa plataforma, como vocês conseguem criar diferentes tipos de visualizações, mas sempre linkados os KPIs que vocês estão olhando. Sejam esses um custo de aquisição de um cartão, uma primeira compra para o e-commerce de vocês, tá? Então, a ideia é exatamente essa. Aqui a gente tem um ponto muito importante. A gente sabe quanto que os gatilhos emocionais são eficientes nas nossas campanhas de criativos, né? E a ideia é você usar a inteligência artificial aqui para você entender qual que é o gatilho que mais está gerando retorno para vocês. É um gatilho onde você desafia o seu usuário final?
é um gatilho onde você resolve um problema dele. Então, como é que vocês conseguem usar a inteligência artificial justamente para guiar, certo? Quais são os gatilhos que mais vão gerar resultado para a campanha de vocês? Por último, mas não menos importante, a gente sabe que hoje esse ecossistema de criativos é bem fragmentado, né? Então, a gente tem ali o Meta Ads Manager, Google Ads e outras 1000 ferramentas onde vocês têm seus criativos espalhados. Então, é muito importante que suas equipes consigam consultar os dados com facilidade. E aqui eu trouxe até um exemplo de como vocês conseguem usar a inteligência artificial para isso. Então esse é um breve snapshot aí da nossa plataforma e vocês conseguem buscar, por exemplo, cara, quero ver todos os anúncios que aparecem um carro amarelo nos primeiros 5 segundos. Quero ver todos os anúncios que aparecem uma pessoa segurando um cartão de crédito. Ou no caso de Nomad, o Smith segurando um cartão de crédito, certo? Então esse é o nosso último ponto. Então após isso, sim, a gente acredita que é possível unificar o time seu de dados de performance com o time de criativos. E além disso, a gente acredita que a melhor forma de fazer isso é através de dados. Então, sem mais delongas, gostaria de chamar, vou até fazer uma confissão aqui que eu sou baiano, mas eu nunca vi um cara que é tão fã de chiclete com banana, e mais que eu, inclusive. Esse cara aqui é uma lenda do nosso mercado, acho que todo mundo aqui já viu ele falando em algum evento, que é o Gabriel Sampaio. Então, Gabi, por favor, uma salva de palmas para ele também. Está aqui comigo. Que introdução foi essa, né? Responsa. Botei a jaqueta para tapar minha tatuagem do camaleão. Mas vamos lá. É a primeira vez que eu faço uma palestra assim, meio de fone, né? Então, se eu falar alto, se eu gritar, não tem o que fazer, mas espero que todo mundo esteja ouvindo muito bem. A ideia aqui é falar um pouquinho da Nomad, do processo de criação, com um aspecto bastante humano desse processo, né? Então, tem um nome aqui super legal, que foi a inteligência artificial que me ajudou a colocar, né? Como a Nomad aplica inteligência real sobre dados para escalar ideias criativas com impacto mensurável. Mas vamos lá, contar um pouquinho da história da Nomad para vocês. Bom, a Nomad foi a primeira empresa brasileira a disponibilizar uma conta em dólares para brasileiros, né? Isso aconteceu lá em 2020. Uma conta fácil, prática. Espero que muitos daqui já sejam clientes da Nomad. Atingimos recentemente a marca de 3 milhões de clientes, né? Isso em apenas 4 anos de história de empresa. E é uma conta internacional em dólares, um cartão de débito aceito aí em 180 países, mais de 180 países. Não só isso, a gente foi expandindo nossa prateleira de produtos, né? Então, a Nomad se tornou também uma plataforma de compra e venda, de compra de passagens aéreas e reservas de hotel, uma plataforma de investimento nos Estados Unidos. Então, quem é cliente Nomad tem acesso à Bolsa Americana, né, o maior mercado de negociação de ações do mundo, além de uma série de outras features que deixam o app ainda mais robusto para o nosso cliente, fortalecendo o nosso ecossistema. Temos também o cartão de crédito Nomad Explorer, que é um cartão de crédito em alta renda, focado em alta renda, que dá cashback e pontos. E também uma ferramenta, uma plataforma de recebimento de pagamentos de estrangeiros, né? Então, se você monetiza no AdSense, ou se você trabalha para uma empresa do exterior e recebe moeda estrangeira, você consegue fazer isso também com facilidade dentro da Nomad. E alguns big numbers, né? A nossa última rodada, que foi há 2 anos atrás, se eu não me engano, apontou um valuation de quase 400 milhões de dólares, né? Atingimos aí 3 milhões de clientes recentemente e seguimos crescendo. Toda a parte de serviços também, né? A gente preza muito, o atendimento da Nomad é 24 horas, é em português, você tem suporte local no Brasil, isso também se reflete no nosso NPS. A gente tem o maior canal de investimentos offshore no YouTube do Brasil, né? Então, semanalmente a gente está produzindo conteúdo, educando o brasileiro sobre oportunidade de investimento no exterior, a importância de você dolarizar o seu patrimônio. E esse aporte que a gente recebeu também foi um dos maiores aportes que aconteceram na América Latina, principalmente na categoria de Finance. Vocês estão ouvindo o vídeo? Não, é sempre um risco botar a apresentação. Tá sem áudio o vídeo. No fone, não. Não, né?
Não. Bom, vamos lá. Acontece, ó, a gente... Não vai. É ótimo que a gente estava brincando sobre isso no bastidor, né? Que colocar vídeo em apresentação é sempre um grande risco, tá? Porque pode acontecer isso de não ter vídeo, mas não tem problema. A gente fez um trabalho gigantesco com essa campanha do Will Smith, né? A Anitta estava um pouco ocupada fazendo propaganda para outros bancos, então a gente trouxe o Will Smith para poder fazer a primeira campanha institucional da história da Nomad. Apesar de vocês não terem conseguido ouvir aqui, imagino que muitos de vocês assistiram esse conteúdo, né? Eu trouxe aqui porque foi muito caro, então a gente tem que usar a exaustão, mas também para fazer valer a pena o investimento, né? Mas também para começar a contar um pouquinho de como a Nomad se relaciona com essa questão de inteligência artificial, né? A campanha com o Will, ela fez uso de inteligência artificial para usar a voz do Will, transformando o texto em português, né? Então, o áudio que você ouve na propaganda é a voz do Will Smith mesmo, né? Foi utilizada inteligência artificial nesse processo. É importante entender também que esse uso ele estava linkado com a proposta criativa da campanha, né? Então, a campanha falava de a Nomad permitir que o seu dinheiro fale inglês, né? Assim como a gente fez o Will Smith falar português. Então, não foi o uso da IA simplesmente porque a gente queria ser moderninho e fazer o que todo mundo faz com IA. Foi um uso intencional e linkado com um conceito criativo e abraçando todas as controvérsias e todas as polêmicas relacionadas ao tema. Essa campanha se desdobrou uma série de outras ações, com o Will Baiano, com os dubladores oficiais do Will, e movimentou bastante o negócio como um todo da Nomad, né? Foram mais de 1 bilhão de impactos, se a gente considerar um período de veiculação de campanha. Aumentou o share em social media. Falando de criativos, né? Os criativos que tinham a imagem do Will chegaram a ter picos de CTR de 83% maiores do que os Always On que a gente trabalhava anteriormente, né? E, obviamente, pelo conceito da campanha, isso também repercutiu na mídia, né? A gente teve mais de 75 artigos mencionando e citando a campanha, e a Nomad se tornou, né, esse case se tornou uma grande referência de uso de IA para publicidade, como as pessoas reagiram a isso, e isso foi muito legal de observar. Sempre que a gente faz uma campanha nesse sentido, a gente assume esses riscos também, né, e é novo para o usuário, então foi super importante para a gente acompanhar e entender esse processo, como as pessoas reagiram também a esse tipo de abordagem. Legal, e aí como é que é a questão da IA na Nomad, como é que a gente aborda esse processo aqui dentro? A gente trabalha na Nomad numa indústria altamente regulada, né? Isso vai desde todas as peças de marketing que a gente veicula, até todo o processo de governança, acesso aos sistemas, etc. Não só na legislação brasileira, mas também na legislação americana, né? Então, a gente está submetido à legislação americana por conta das operações e das contas bancárias que a gente tem, e também na parte de investimentos. Então, é impossível que a gente delegue tudo integralmente à inteligência artificial. Então, ela entra nos processos da Nomad como algo para ampliar as nossas ações, para agilizar os nossos processos, mas as decisões, a sensibilidade de entender se tudo aquilo está alinhado com o que a Nomad espera e com o que a regulação exige, são sempre processos humanos nessa decisão. E aqui um exemplo de como a gente está usando IA no dia a dia. Não sei se dá para ler exatamente aqui o prompt, o agente que a gente criou. Mas a gente toca aqui na questão da sensibilidade que eu falei, né? Então, criamos aqui alguns agentes para redigir e-mails e para criar o código HTML desses e-mails. E uma das perguntas, acho que tem isso nos dois, é se esse conteúdo que a gente está criando tem alguma relação com investimentos ou não. E por que essa pergunta está aqui? Porque quando a gente vai comunicar os produtos de investimento, a gente está submetido a uma legislação específica, e esse tipo de conteúdo tem uma série de restrições sobre o que pode ser dito e também uma série de exigências do que deve ser incluído nessa peça.
Então, a gente ensinou esse agente a criar esse processo como forma de agilizar, né, a criação do código HTML ou da redação do e-mail, mas sempre alinhado com tudo que a gente acredita e tudo que a gente entende que é o correto para a indústria que a gente trabalha. E aqui só é importante dizer, né, que a gente está usando o Gemini do Google, que está integrado no nosso Workplace, toda a troca, toda a interação está homologada dentro do ecossistema da Nomad, justamente para a gente não ter nenhum problema com eventuais vazamentos. E aí a gente vai falar de criativos. Né? O Caio falou um pouco, antes de acabar a luz, sobre o Creative Optimization, que é uma feature que a Nomad foi um dos primeiros clientes no Brasil a implementar. Né? A gente participou das discussões do time de produto da AppsFlyer, compartilhando, inclusive, feedbacks e fazendo uso dessa ferramenta já durante a propaganda, durante o período da campanha do Will. E como é que a gente toma decisão em cima disso? A gente começa falando um pouquinho, o Caio falou dessa disputa, entre aspas, né, entre time de criação, time de performance. Eu já atendi clientes há um bom tempo atrás e sempre reclamavam, não, mas essa peça aqui está errada, está feia, e na grande maioria das vezes a peça feia era que funcionava e entregava resultado. Né? Isso é uma discussão ainda até hoje. E quando a gente começou a usar o Creative Optimization, a gente conseguiu. Só que sempre ficava nessa, né? Mas o que funciona? Mas a gente fez, eu não sei se deu resultado, mas não está alinhado com o brand book da marca, mas a gente precisa fazer assim. E a gente era pouco produtivo nesse sentido. Uma das missões que a gente teve aí ao longo do ano passado foi organizar toda essa esteira com o apoio dessa solução da AppsFlyer. Então, a gente hoje tem dados já do que funciona, do que converte. Isso faz com que a eficiência nessa esteira, na criação dos briefings e também na mensuração do que acontece depois, seja muito melhor. Né? A gente consegue aí ter todas essas otimizações e o fundamental nesse processo, porque existe uma série de soluções do mercado, inclusive reportes dentro dos próprios veículos de mídia, que dão lá alguns resultados criativos. Né? Você vai acompanhar o CTR, você vai ver lá alguns elementos, eventualmente você vai conseguir criar e desdobrar. Só que isso sempre desaguava num problema, que era a questão da fonte da verdade. Porque se você vai ver um relatório de criativo no Google, o Google vai te mostrar esse relatório de acordo com o modelo de atribuição do Google. Se você for ver na Meta, vai ser de acordo com a Meta. Se você exportar tudo para uma outra plataforma, você vai parar no nível CTR, porque você vai ter coisas inconclusivas. Quando a gente traz isso para dentro da AppsFlyer, eu estou falando que eu tenho na mesma plataforma todos os dados de todos os meus pontos de contato, de todos os veículos que eu rodo, normalizado no modelo de atribuição que eu entendo que é o melhor para o meu negócio e linkado diretamente com os eventos que eu entendo que são os eventos de grande valor para mim. Então, eu consigo ver se aquele botão específico, se aquela cor amarela, vermelha, rosa, se o Smith sorrindo ou triste trouxe um ROAS maior do que qualquer outra coisa. Então, a gente deixa de olhar simplesmente indicadores básicos de criativos, né? Clicou, não clicou, watch time, etc. E passa a entender exatamente, cara, nesse momento aqui, no segundo 09 desse vídeo, o usuário clicou e fez interação com o meu produto e isso trouxe X conversões. De novo, com o meu modelo de atribuição ideal. Então, essa visão holística é construída dentro do dash da AppsFlyer com todas as quebras possíveis e imagináveis que eu consiga fazer. Por ad set, por grupo de anúncio, por canal. E eu posso criar quantas quebras eu quiser. Aqui é um exemplo, né, e eu vou trazer mais um pouco mais para frente, de todos os formatos. Né? Então, eu consigo saber se boa parte do meu resultado ele vem de HTML, ou de display, ou de vídeo, ou de texto. Se ele vem... Ou se, por exemplo, vem menos de texto, mas o cara que vem de texto ele tem um LTV maior do que o cara que vem de display. Consigo fazer todas essas correlações num ambiente único, que isso também é uma grande vantagem. Né? Porque mesmo que esse dado possa estar em alguns outros lugares, a gente está falando aqui de 5, 6, 7, 8 canais de mídia, isso traz um desafio muito grande. Então, a gente consegue uma série de insights e visualizações criativas que agilizam esse processo de tomada de decisão, geram insights para que a gente consiga brifar melhor o nosso time criativo e, com isso, a gente consegue acompanhar a jornada completa, né? Da criação do anúncio até a veiculação e geração de resultado para a companhia. E aqui tem um exemplo importante, até curioso, na verdade.
quando eu estava montando essa apresentação, fui buscar na plataforma alguns exemplos, né, e casos de uso. A gente tem ali o Discovery no lado esquerdo ali, o que eu posso escolher, né, se eu quero escolher uma cena específica, então ele vai mostrar se num vídeo de 30 segundos e que cena fez o usuário interagir com aquele conteúdo. Elementos, né, então clicou na pessoa sorrindo ou no desenho do cartão, etc. E nesse caso aqui específico de texto. E aí eu estava vendo e me deparei com área de amamentação. Falei, cara, que eu me lembre, a gente não tem nenhum criativo falando de área de amamentação. O que pode ser? Tinha os indicadores aqui, infelizmente eu não posso abrir os números, mas vocês veem ali embaixo, né, nesse caso, aqui está CTR, um evento nosso server to server, né, e aí tem os outros CTAs, então você percebe que a análise de texto não é simplesmente não é só um texto, uma legenda, mas elementos que estão em imagens estáticas e em vídeos também. Falei, cara, área de amamentação, que coisa estranha, a gente veiculou isso. E aí eu cliquei no área de amamentação para entender exatamente o que estava acontecendo. E daí ele me mostrou nossa área de amamentação. Em quantos criativos ela aparece, né? Então eram 2 criativos de 535. Qual foi a primeira vez que ela foi vista? 14 de agosto de 2024. Em quais canais? TikTok e Meta. Aí tinha os, né, outros indicadores ali, o custo, o CTR, os eventos que ela me gerou. E os criativos em que ela aparece. Esses 2 criativos aqui são vídeos, na verdade, que mostram o nosso lounge no aeroporto de Guarulhos. E no lounge do aeroporto de Guarulhos, nós temos uma área de amamentação. Então, mesmo algo que aparece de relance, né, não é um grande destaque do vídeo, a gente mostra, obviamente, o lounge e todos os seus espaços, o algoritmo da AppsFlyer foi capaz de identificar esse elemento e trazer todos os indicadores relacionados a ele, né? E isso se aplica a tudo que a gente faz de criativos hoje dentro da Nomad, né? Então, se a gente tem um vídeo, a gente sabe hoje se é melhor uma pessoa sorrindo ou uma pessoa com uma cara mais séria, se é melhor a pessoa segurando o cartão ou se é melhor a foto do cartão próxima de uma maquininha, por exemplo. Tudo isso, de novo, né, dentro do mesmo ecossistema e facilitando o processo de tomada de decisão que a gente tem, melhorando também a esteira criativa. E daí, fazendo um resuminho, né, como é que a gente operava antes, a gente operava com a equipe de criação sendo cega em relação aos resultados, né, e os objetivos. Então, essa briga, o anúncio não necessariamente tem que ser bonito, ele tem que funcionar, né? E cada plataforma tendo o seu próprio entendimento do que criativo funcionava ou não, né, de acordo com o seu próprio modelo de atribuição. Então, plataformas, por exemplo, que tem o VTA, né, o View for Attribution, como um dos principais formatos, e se eu sou um anunciante que eu prefiro o last click, eu vou ter uma visão enviesada dentro das próprias plataformas, né? Não preciso acessar as múltiplas plataformas e, além da limitação de exportar esses dados das próprias plataformas, né? Quem já tentou aqui exportar um relatório de criativo do Google sabe muito bem do que estou falando. E com o Creative a gente passa a ter essa visão padronizada, né? A esteira alinhada, os insights direcionais, e hoje os times trabalham juntos, né? Performance, dados e criação. Isso, obviamente, reflete em resultados de negócio, reduzindo nosso CAC e também aumentando o CTR. E aqui queria trazer um case de como é que a gente usou a inteligência artificial também no processo de criação em si, né? A gente fez a Yellow Friday, já tivemos acho que 2 edições, né? E a gente estava no desafio de como é que a gente consegue se diferenciar em relação a todas as ofertas que existem no mercado de Black Friday. Então, a gente manteve a logo da Nomad e também a logo da Yellow Friday que a gente tinha usado em 2023, mas mudou a tagline, né? Economia de verdade para conquistar o mundo. E começamos o processo de ideação, né? Brincando ali com os primeiros mockups, o que a gente ia fazer, como é que a gente coloca, quais são as fotos, etc. E no meio do processo, a gente se tocou que, cara, esse estilo de criativo, né, com a foto, com a logo, etc., a gente não só já fez ano passado, mas a gente fez diversas vezes.
Então, olhando para dentro, a gente via que logo nômade mais foto era um padrão de grande parte das nossas comunicações. E não fazia sentido a gente usar isso também para Black Friday, que é um momento que exige destaque e atenção. Daí a gente começou a olhar para o lado, né? Dei um blur aqui, mas algumas coisas são identificáveis. Para entender o que outros players estavam fazendo, não necessariamente do segmento de fintechs, mas qual que era o padrão de um anúncio de Black Friday, né? Como é que isso funcionava. Então, eram anúncios coloridos, tinha um grande destaque promocional. Quando tinha foto, era uma foto de um influenciador ou de uma celebridade. E elementos chamativos. E pensamos no desafio, cara, como é que eu posso ter um pouco disso, mas do jeito nômade? A gente tem alguns ícones proprietários, né, que estão por volta do nosso ecossistema. E agora é o momento que eu não sei se eu estou no tempo ou não. Mas tudo bem. Tem quanto tempo? Tá, então tá bom. Não apaga a luz não, vamos lá. Então, os ícones proprietários da Nomad, né, na nossa identidade visual. A gente começou a brincar um pouco mais com isso, né? Então, a forma quadrada era normalmente como a gente colocava esses ícones tanto no aplicativo quanto no site. E começamos outros mockups usando esses ícones, né? Então, tem a referência do telefone, né? Somos um aplicativo, da bolsa, etc. Começamos a rascunhar esse processo. E chegamos também numa inspiração, que são os balões, né? O varejo usa muito isso, principalmente em ambientes físicos. Um portal de balões, os balões da Black Friday, tem isso muito forte no mercado. Então, o balão começou a ser uma referência importante para a gente. E daí veio a primeira inspiração. Vamos transformar os nossos ícones em balões. E como é que a gente faz isso? A gente fez, esse não tem som mesmo, tá? A gente fez com o Adobe Firefly e a gente vai mostrar aqui um pouquinho como é que foi esse processo. E como resultado, os ícones da Nomad viraram balões criados por inteligência artificial, mas, de novo, com participação humana em toda etapa do processo, inclusive refinando essa criação dentro da plataforma, que era o Adobe Firefly. E aí tivemos um novo KV totalmente diferente das propostas iniciais, né, trazendo esses balões. Isso, obviamente, se desdobrou para uma série de outras coisas com outros CTAs e parceiros Nomad. E tivemos excelentes resultados. Né? Não só isso, e é importante dizer aqui também, que a gente usou a IA na criação desses ícones, desses balões, mas também na veiculação desses anúncios, né? Na criação de audiências inteligentes, com parceiros terceiros que a gente trabalha, otimizando budget, orçamento, etc., mas tudo sempre alinhado numa estratégia que a gente construiu. E os números estão aí, né? A gente teve um CTR 65% maior comparando com a Black Friday, com outras linhas, desculpa, que a gente trabalhou no mesmo período. A performance das audiências, a redução do CAC, né? Óbvio que tem o mérito do criativo, mas também da ação promocional que a gente fez, mas isso caiu 40%. E durante o período da campanha, chegou a representar 25% aí. Isso para uma fintech é muito, né? A gente, para um caso varejista, obviamente isso representa muito mais, mas para a gente funcionou super bem. E aí, tentando resumir como é que é esse processo, né? Esse slide provavelmente vocês já viram outras versões, já viram traduzido. Muita gente usa, inclusive, sem dar crédito, mas o conceito principal é o do Reforge, né? Que é um programa de educação muito importante para Growth, inclusive, que passa, né, dessa ideia, desses ciclos, onde eu gero hipóteses, priorizo, faço experimentos, analiso, tenho aprendizados que geram novas hipóteses e assim vai. E tem várias versões desse wheel aí. E eu tentei fazer uma versão nômade. Como é que é isso em relação
a inteligência artificial dentro da Nomad hoje. E como é que isso se conecta com a nossa inteligência natural, né? Como é que a gente prioriza a estratégia que os humanos criam. Eu sempre falo para o meu time, falo durante o processo seletivo, que eu sempre priorizo cabeças pensantes, né? Então, o time de performance da Nomad é um time que tem que investir mais tempo criando estratégia e interpretando dados, não construindo dashboards ou quebrando cabeça para saber onde a informação está. Eles precisam receber a informação correta, aí sim investir tempo, tempo de qualidade, para desenhar as estratégias, para pensar mesmo como é que a gente vai fazer. Então, tem um papo fundamental ali, onde os dados são organizados, os insights começam a ser gerados por algoritmos, nessas plataformas, com o próprio Creative Optimization. Tem uma etapa de interpretação estratégica e criativa disso, né? Então, como é que esse dado, como é que essa informação que eu estou recebendo se aplica no meu dia a dia, nos desafios de negócio, como é que eu alinho isso com o que eu preciso fazer, como é que eu distribuo isso, ou seja, como é que eu faço a veiculação desses anúncios, desses produtos, e como é que eu aprimoro e faço iterações ao longo desse processo, e aí a gente segue essa roda aí de crescimento, né, num processo contínuo que a gente aplica no dia a dia, porque é nisso que a Nomad acredita, né? Então, a inteligência artificial está aqui para facilitar, mas as decisões são sempre humanas. Tem o último slide, e ficou até difícil fazer isso depois do MENA, aqui, Banco Inter distribuindo porquinhos, mas eu vou tentar trazer alguma coisa que vocês gostem, que é um cupom para quem for abrir a conta na Nomad, ter um desconto aí de 30 centavos na conversão do dólar, quem abrir a conta com o cupom MAMA2025, só vale hoje, tá? Com o nosso querido OneLink da AppsFlyer, pedi para a AppsFlyer depois levantar se deu mais acesso no do Inter ou no do nosso. Vamos fazer aqui um teste, fazer um lift teste aqui. Então, baixando o app da Nomad, utilizando o cupom MAMA, você tem 30 centavos de desconto na conversão do dólar, o que é muito melhor do que um porquinho, vamos falar a verdade. E one more thing também. Muita gente, mas eu já sou cliente Nomad, nunca tem nada para quem já é cliente Nomad, etc. Então, se você é cliente Nomad, fez uma remessa hoje, me procura, que a gente vai ter coisa legal para você também. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Apesar da falta de áudio de luz, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.